Pronto, gravando. Oi, pessoal, então, boa tarde, eu estava falando, vocês estavam me ouvindo. Alessandro, eu tinha pedido 20 minutinhos do tempo de vocês, do seu e do Adson também, é porque quando o Júlio me marcou naquela issue de PCRJ 114, que é especificar a integração com o Careco Digital, eu cliquei no documento que vocês colocaram, naqueles dois casos de uso, que eu acho que são casos de uso 11 e o 12. E aí, enfim, na leitura de usuário, eu passei o olho e eu não sei se ficou claro. Primeiro, a nossa realidade, né, como a gente usa já essa funcionalidade, né, de permitir os fornecedores que entrem pelo Carioca Digital e atualizem os dados bancários pelaquela documentação que vocês colocaram lá. Como está bem genérica, eu acho que, na verdade, a intenção foi até isso mesmo, de deixar ela bem genérica, eu não me senti confortável em saber se de fato vocês entenderam a nossa necessidade. Então, por isso que eu, enfim, pedi esses 15 minutinhos aí do tempo de vocês. Entendi. Adson. Bom, a gente... Esses dois casos de uso representam o cadastro do fornecedor pessoa física e pessoa jurídica. E eu vou mostrar aqui uma tela nossa, que a gente tem um serviço já de pessoa física pronto. E a gente separou em dois serviços, um serviço de cadastro de pessoa física e um serviço para cadastro de pessoa jurídica. O que o Alessandro escreveu nesses casos de uso aí, no fim, são esses dois serviços aqui, para um cadastro e uma possibilidade de alteração do cadastro. O de pessoa física, o que a gente precisa são esses dados mais domicílio bancário. Agora, alguns atributos aqui são opcionais, às vezes vocês não têm. Mas, assim, outros é obrigatório, por exemplo, CPF, nome, a gente pode ver o que é obrigatório aqui na API. Essa parte dos campos obrigatórios eu cheguei a pegar, assim, consegui perceber realmente que, enfim, lógico, né, o cadastro de vocês nunca ia ser exatamente igual o cadastro que a gente usa aqui aqui no município. E eu percebi, de fato, que lá até, enfim, tudo muda. O tamanho do campo que vocês usam é diferente, os campos são diferentes, mas, de modo geral, eu queria saber se a metodologia é pelo menos parecida. Porque acontece, primeiro, eu queria saber se vocês chegaram a ver a nossa solução de cadastramento externo enfim, pelo fornecedor, a tela onde o fornecedor vai lá e usa, a metodologia, o que acontece depois que o fornecedor vai lá e preenche as informações, para onde vai as informações. Não sei se vocês tiveram acesso a esse como fazer, né, como atualizar a nossa realidade aqui, porque eu queria até saber se a mesma realidade seria colocada para o CFA que vocês pensam em fazer de modo diferente. Não, aqui a gente está disponibilizando um serviço, a gente está disponibilizando uma fronteira para vocês, né? Aí, o que vocês mandar aqui, a gente vai colocar na nossa base e vai vir para o CIAF. Vai ser um colaborador aqui. Essa é a nossa primeira pergunta. O que acontece? Quando a gente definiu aqui, e o Djavan tá me ouvindo aqui também está na reunião, foi uma decisão aqui interna que a gravação, os dados que o fornecedor colocasse na internet, nunca fossem gravados direto no banco de dados de produção. Eles iriam para uma tabela como se fosse uma tabela de espera, e aí manualmente alguém dentro hoje, né, no financeiro, aceitaria esses dados. E aí na aceitação, onde a prioridade aqui a gente imagina fazer de 2 em 2 dias, ou diariamente, enfim, uma vez por semana, não importa, mas seria um input manual. Alguém viria aqui, clicaria no botão, e aí todos esses dados acumulados, né, dos fornecedores iriam da tabela de espera para o banco de dados em gravação. E no final dessa importação, me geraria um relatório dizendo quais foram as importações com sucesso e quais foram as importações que tiveram qualquer tipo de problema. Um dos problemas que a gente imagina que possa ter é quando aqui a gente tem uma crítica quando uma conta bancária, né, enfim, banco, agência e conta, já está para um fornecedor, para um determinado CNPJ ou mesmo CPF, o nosso financeiro não permite que essa mesma conta seja cadastrada para uma outra pessoa.
E aí, esse tipo de exemplo cai na errata. E aí a gente tem dois relatórios de resultados de importação. Umas com sucesso e as outras com insucesso. Passando o olho nesses casos de uso que vocês colocaram, aparentemente ele vai gravar direto no banco de dados do CFIC. E aí, na verdade, a minha primeira pergunta para o Djavan, se ele, enfim, aceita, se ele vê algum problema, e... Só um segundo aqui. E aí, estou confirmando aqui com o meu diretor, é desejo dele que realmente que passe para essa tabela transitória, e aí no CFIC também, enfim, esse input possa ser, enfim, ou manual, ou parametrizável, mas a ideia não era gravar direto no banco de dados essas informações dos fornecedores. E aí, nesse caso de uso aqui, eu não achei essa informação, pelo menos eu não encontrei. Fabrício. Tá tendo uma mistura aí, não tá não? Pois é isso que eu ia falar. A gente pode ter, Fabrício, a gente pode entrar na fase seguinte de todo esse teu fluxo que vocês fazem aí. O Fabrício, olha só, não sei se você lembra do que o Wallace falou na reunião passada, como a gente entende que o CFIC, né, nesse caso, ele é o sistema central, que ele está recebendo informação, então a gente disponibiliza os serviços para que a informação final chegue até ele, que é ele que vai seguir com os processos de pagamento e tudo mais, vai consumir essas informações. Pelo que eu estou entendendo, eu não participei do processo desde o início, né, no Carioca Digital, mas vocês têm um local, sei lá, um portal externo, alguma coisa, onde o fornecedor que queira ou que precise alterar os seus dados, ele vai lá e faz essa alteração, certo? Ela já fica, pelo que eu entendo, ela fica gravada em algum local externo de vocês, né? O que a gente entende nessa integração, serviço, todo esse processo que você falou, se vai ser aprovado, se não vai ser aprovado, a gente entende que é da parte de vocês. Ou seja, vocês iriam fazer todo esse tratamento, Entendi. E aí sim, na hora de apertar aquele botão, não, alguém decidiu, vai. Apertou o botão, usa o serviço, que é os serviços que estão disponibilizados nos dois casos de uso, né? Um para CPF e outro para CNPJ. Você entendeu? E aí iria... Isso, até porque essa comunicação aqui, esse serviço é de sistema a sistema. Sistema. Não tem usuário final não aqui. Não tem usuário, entendeu? Preenchendo esse formulário aqui, não. É um outro sistema, que é o sistema de vocês, enviando para esse sistema aqui. Aí, possivelmente, essa mensagem já vai estar toda aprovada e processada por vocês. Entendi. Considerando o CFI como aquele banco de dados, né? O de produção, é o que está valendo, então só viria para cá depois que alguém autorizasse. Ou seja, você implementa tudo isso aí, hoje vocês já devem ter isso daí, e aí a implementação de vocês seria o quê? Na hora que apertar o botão ou que autorizar, consome o serviço, informa o que precisa para o serviço vai e cadastra no CFIC, trazendo retorno para vocês do que foi cadastrado ou não. Acho que a Carlin quer falar alguma coisa aí. Tenho isso. Eu acho que eu não estou entendendo bem. Então, pelo que eu entendi, vamos supor, um fornecedor vai entrar lá no Carioca Digital, vai colocar os dados dele, e aí seria persistido no Financ esses dados. Mas vocês fazem uma análise antes que fazem esse input manual no Financ, e aí isso é um relatório para saber daqueles que digitaram lá, quem está de acordo, se não teve nenhum problema. Aí minha pergunta, também ver se aquela pessoa é responsável por se aquela pessoa realmente pode ser, aquela conta pode ser dela para receber daquela empresa, porque tem umas coisas de sócio, né? Eu não sei se essas críticas estão sendo feitas, né? Na verdade é isso, Carlin. Eu acabei de entender. É porque acontece, todo esse fluxo que eu relatei agora há pouco, ele vai continuar existindo. E a tabela de espera que a gente hoje já utiliza para o Financ, ela vai continuar existindo. O CFIC ele vai se conectar com essa tabela de espera. E aí esse fluxo que eu citei, o Alessandro, o Adson e o Djavan aqui do meu lado me alertou, ele vai continuar existindo. Então o controle continua do jeito que está, a pessoa, né, o CPF que entra pelo Carioca Digital, se ele porventura é ou não responsável por aquele CNPJ, esse controle que hoje já existe vai continuar existindo, fora o CFIC, quem faz é o Carioca Digital, né, quem diz quais são os CNPJs que aquele tal CPF, ele pode, enfim, alterar os dados bancários, é o Carioca Digital e vai continuar tudo como é.
e aí não vai gravar, enfim, direto no CFIC, vai continuar gravando direto no onde ele já grava hoje. E aí, na verdade, esse botão, né, que eu falei que seria hoje é direto financeiro, e eu tinha entendido que ia direto para o CFIC, não. Ele continua fazendo tudo do jeito que já é. E aí mas o FINAC vai acabar, né? Porque vai acabar. E aí, quando acabar, essa tabela não vai continuar existindo, né? Sim, Aí é uma pergunta para o Leandrinho, com a Alessandra e com o Júlio, porque, enfim, hoje, onde essa tabela de espera está, eu não sei se o Alessandro e o Watson eles vão assumir essas informações. A ideia é que, com o passar do tempo e as versões, isso na próxima versão, essa tabela de transição está no esquema FINAC. Tanto o cadastro de pessoas, onde essa tabela vai inserir os dados, a tabela de fornecedores, onde também insere os dados bancários de fornecedores, e essa tabela de transitório. Então, estão no esquema FINAC agora. O que eu falei naquela reunião passada, que até o Gustavo estava participando, que eu falei, é só vocês desenvolverem a Store Procedure com os parâmetros que vão gravar nas tabelas de vocês e a gente passa a apontar o serviço para ela. Aliás, pode botar lá com o mesmo nome, talvez, ou a gente faça uma modificação aqui e o serviço passa a apontar para essa nova Store Procedure, porque a gente hoje está fazendo assim. O camarada cadastra lá na web, lá no Via Carioca Digital, web, e aí o serviço vai, chama uma Store Procedure que faz a persistência na tabela. Então, assim, para a gente é fácil mudar isso, que a aplicação pode continuar essa e fazendo persistência na tabela de vocês. Ou vocês também podem mudar a aplicação e botar outra aplicação. Porque quando se discutiu, quando se falou que existia essa meta e que o FINAC estava sendo integrado com o portal para fazer essa atualização... Em tempo, né? Entrou em produção hoje. Tinha se comentado que não ia se continuar no esforço, que depois ia entrar o CFIC. Mas, pelo que eu estou entendendo, ainda na versão alfa, vai ser mantido do jeito que está sendo feito hoje, passando por esse esquema aí, essa tabela provisória, e depois indo para o CFIC, né? Então, mas eu acho que, para evitar integração entre eles, eu acho que o CFIC tinha que colocar essas tabelas no esquema dele e a gente apontar o serviço para essas Store Procedures do CFIC. Porque se continuar no esquema FINAC, o que vai acontecer? A tabela de transição pode até continuar no esquema de FINAC, mas a tabela do cadastro de pessoa, a nossa tabela é a pessoa_FIN, que é a nossa tabela que registra os CPF e os CNPJ. Agora, e a gente vai ter que direcionar isso lá para o CFIC, porque não adianta nada cadastrar as pessoas aqui se a utilização será lá, né? Então, não adianta nada. Pois é, isso que eu estou achando também. Tem dia que já agora já faria isso, entendeu? Que já apontaria para as tabelas do CFIC. Gente, eu imagino que vocês têm um serviço para controlar o cadastro de fornecedor, o processo, a verificação do documento, tudo isso, né? Por uma validação e tal. E aí, isso é um sistema que faz. Esse sistema, uma vez chega o registro chega validado no final, vocês vão cadastrar aqui via serviço. Esse serviço que a gente está definindo e está mostrando para vocês. A integração é essa. E essa integração ela deveria ser... essa especificação deveria ser aprovada hoje, até hoje, homologado. E aí já estou vendo outras formas de integração e outras formas de passagem de dados que já está me preocupando. Vocês entendem? Mas olha só, eu acho, viu, Júlio, e o Djavan e o Fabrício, o FINAC vai continuar existindo nessa primeira fase, certo? Certo. Então, a gente pode manter do jeito que está a integração, porque você já tem todo o processo montado e tudo mais, e aí já alerta aí o Gustavo e o Wallace, são gerentes de projeto, sobre essa possível, eu não sei como é que chama, é o Bravo, é Alfa, não, como é que era? A primeira versão e segunda versão, né? Numa próxima versão para, sei lá, fazer o que vocês precisam de mudança nessa necessidade, nesse sentido que você falou, Júlio, entendeu? Mas para uma primeira versão, o que foi prevista era isso.
Era o que já está hoje. O Carioca Digital, ele vai deixar de existir na segunda versão? Não, Carioca Digital não. O Carioca Digital não pode já direto acessar o nosso serviço e fazer essa integração? Aproveitar esse movimento? Javan quer falar, e acho que é sobre isso. Javan e o Leandro, eu não sei. Então, eu acho que a gente está confundindo um pouco as informações. O projeto de integrar com o Carioca Digital e o financeiro, ele é meta da diretoria financeira desse ano. Foi publicado lá no início do ano, já estava desenhado no final de 2022. A gente não decidiu desfazer, até porque já estava publicado, percentual, tudo. E assim, qual é a meta? A meta é a geração de uma tabela transitória, que é essa que o Júlio, Leandro e o Fabrício homologaram hoje. Nessa tabela transitória, ela vai alimentar o financeiro para fazer o registro dos fornecedores. A versão alfa vai utilizar essa mesma tabela para fazer a alimentação do registro de fornecedores no CEAFIC. E aí, para a versão beta, a gente vai elaborar uma outra sistemática, mas assim, a autenticação, tanto do usuário quanto das empresas às quais ele representa, ela vai permanecer vindo do portal Carioca Digital na versão beta, entendeu? Aí, se for deixar de existir essa tabela que existe hoje, que está sobre trabalho aí do Júlio e do Leandro, aí o CEAFIC tem que ver se consegue direcionar um link do Carioca Digital para fazer direto no banco de dados do CEAFIC, porque o Carioca Digital ele não armazena informação, ele autentica o usuário e direciona para um link nosso. E aí esse link nosso, aí sim é a tabela transitória que o Fabrício citou no início. Aí tem que ver, para a versão beta, como que vai ser feito no CEAFIC. Porque o usuário ele só vai vir autenticado, o CPF dele e os CNPJ as quais ele representa. Aí se você já vai deixar ele entrar em alguma parte do CEAFIC e fazer o cadastro direto no banco de dados, aí isso é uma outra discussão que a gente vai ter mais na frente. Hoje, a gente tem a planilha. É isso mesmo. O que ele faz, então todo o preenchimento de formulário e o fluxo da evolução desse registro. Aí a planilha vai ser Javan. Então todo o preenchimento do formulário via Carioca Digital e a evolução desse registro, eventuais aprovações, são persistidas numa tabela dentro do FINAC? Não dentro do FINAC, a gente está chamando de tabela transitória. Tabela transitória, né? Então ela tem a sua função dentro da regra de negócio, ela está aderente. Então, o Leandro, ele conhece essa tabela bem mais. O Leandro está mais por dentro aí, Watson. Só concluir, depois disso, é só enviar para via serviço, que aí isso que a gente está tentando oferecer para vocês. Precisaria de um client da parte de vocês para poder consumir serviço aqui. Posso falar rapidamente? É porque eu sou técnico chato, entendeu? O que acontece? Na verdade, a gente, Carioca Digital, o que o Carioca Digital faz para a gente? Ele é um autenticador, tá? Na verdade, ele está lá, enfim, ele está na central. O que acontece lá? Qualquer cidadão pode entrar lá e criar o seu login e senha, tá? Então, o que eu faço? Eu vou até o Carioca Digital e pergunto assim, ó, essa pessoa existe? É ele que me autentica. O Carioca Digital meio que não faz nada. Obviamente que lá eles têm alguns serviços, um dos serviços dele é o que o Javan falou. O que acontece? Eles têm lá um cadastro lá, que eles sabem que aquele determinado CPF pode representar X empresas, ok? Ele tem que me devolver duas coisas, tá? O que ele me devolve? Primeiro, se aquela login e senha que eu estou passando existe lá, e depois de autenticado, eu passo novamente aquele CPF para ele e falo assim, ó, esse CPF representa essas empresas aqui, ok? Ele só faz isso, basicamente, para mim. Toda essa parte de gravação, aí entra a aplicação que eu fiz. Uma paginazinha, vamos chamar assim, uma paginazinha web, que pela especificação aqui que foi feita pelo Djavan, ele falou assim, ó, eu não quero que o contribuinte lá na ponta digite lá, quando ele der um ok lá que grava a informação, eu não quero que a informação vá direto para a minha tabela de pessoas, para dentro do meu sistema. Não. A tabela essas informações ficam numa tabelinha temporária,
tá? E quando eu quiser, eu vou fazer vou tomar alguma ação, vou apertar algum botão dentro do meu sistema, vou pegar toda essa informação e vou trazer para dentro do meu sistema, ok? O que está sendo discutido aqui, basicamente, é o seguinte: aparece na versão, como é que se chama? Na primeira versão do sistema, tá? Isso pode continuar sendo feito dessa forma, e a gente tem alguma coisa que depois eu vou chamar como é que eu vou dizer, o serviço de vocês para passar a informação, ou eu também posso fazer da seguinte forma: eu continuo atualizando essa tabela temporária e também chamo o serviço de vocês para atualizar diretamente vocês, ok? Ok. Acho que também o que está sendo discutido aqui é que, em algum momento, na segunda versão, não faz sentido eu continuar com a minha aplicação aqui e o CIAFIC assume e o financeiro sai fora. Não. Aí vocês também têm que assumir essa aplicação aqui. Como que é isso? Não sei. Vocês vão fazer algum site? Vocês vão permitir que o contribuinte entre direto no sistema e atualize o dado? Não sei. Isso aí é uma questão futura. Tá? Basicamente é isso. Acho que é isso que estava meio enrolado aqui de se entender. É isso mesmo, Leandro. Muito bem, Leandro. Ô, Fabrício, então é isso. Olha só, do jeito que está, mantenha o processo de vocês do jeito que está hoje. A única diferença é que aquele botão, né, sei lá, que você falou, quando vier, não, tiver tudo pronto, decidiu, vai para o CIAFIC, vai consumir esse serviço. No caso, um para CPF e outro para CNPJ, entendeu? Na segunda versão, depois é isso, vocês vão ter que estudar para ver qual... Vai ter que desenhar ainda. Vai ter que redesenhar isso daí, entendeu? Vou fazer uma outra pergunta. Tudo isso que a gente concluiu agora, enfim, nessa reunião, está representado nesses dois casos de uso, está representado naquela issue, na PCRJ 114, porque eu continuo achando ela um pouco genérica. Está representada a parte final, a parte da nossa fronteira, o que a gente vai receber. O que vocês fazem antes, não está. É porque o que vocês fazem não antes fica é em lugar nenhum responsabilidade de registrado. vocês, né, Fabrício? Não. Entendi. A gente não tem nem noção do... A gente não tem nem noção de como é isso aí, entendeu? A gente disponibilizou o serviço para vocês. A nossa função aqui é disponibilizar a parte do CIAFIC. O que o CIAFIC faz? Recebe os dados e grava. O processo de vocês aí é com vocês, entendeu? Entendi. Deixa eu fazer outra perguntinha. Lá na issue, Carlinha e Júlio, ela está definido para... Hoje está disponível para homologação e o responsável é a Kátia. É isso mesmo? Quem vai homologar isso é a Kátia? A gente tinha colocado de início... desculpa, Kátia. Não, pode falar. Não, que a gente colocado as integrações com a responsabilidade de homologação pela IPLAN, que é a Kátia, que é a representante, né, na equipe do projeto. Mas, por exemplo, com o banco, como a gente está discutindo aqui, e eu já tinha até passado do banco, o Djavan homologou. Eu ia sugerir passar essa também, porque eles estão acompanhando, o Júlio também é da IPLAN, está acompanhando, está dando tudo certinho, e vocês homologariam, tem problema? É porque toda homologação tem o lado técnico, né? Isso, questão da área de negócio. Da integração em si, a questão técnica, como se dará essa troca de informações, e aí isso é questão da IPLAN, e tem a questão de negócio, né? O que eu estou trocando de informações e se as informações necessárias estão indo e vindo e quais são elas. Então, é sempre uma questão dupla, né? Então, às vezes eu homologo, às vezes é o gestor, não tem, assim, uma regra. Isso, porque no GCOF a gente havia duas tarefas de homologação, uma técnica e uma de negócio. Aqui a gente tem uma tarefa só, mas todos podem ser colocados comentários, né, na tarefa, pela parte técnica está ok, ou pela área de negócio está ok. E o homólogo tem uma regra, entendeu? Vocês estão me ouvindo? Eu sim. Então, tudo bem. Eu, como usuário, realmente sinto falta desse registro do que a gente está combinando aqui, do que entra na alfa, do que entra na beta. Não, eu entendo que fica tudo gravado também, mas tudo pode ser registrado como comentário lá na tarefa. Gira para ficar com todo o registro, entendeu? Normalmente, depois dessas reuniões, o pessoal da Logos vai lá e registra na própria issue tudo que ficou combinado, e aí, depois disso, aí procede a homologação, entendeu? Porque
toda a documentação fica mesmo lá no Gira da Logos. Eu posso registrar isso daí lá. É uma boa. Eu registro lá hoje. Tá ótimo. Mas você registra e aí tanto faz. Ou a gente mantém a Cátia, vocês fazem um comentário lá pela área de negócios está ok, a Cátia homologa, ou eu posso colocar ou você ou o Djavan como homologador e a Cátia faz, ou o Júlio, comentário que pela área técnica está ok e eles homologam. A gente pode fazer o comentário, se não for problema. Vocês podem comentar também, gente. Fique à vontade. Então, fica assim, vocês... que eu fiz hoje não tinha comentário do Júlio, mas eu botei, por exemplo, a gente fez um relatório interno, que é eu, o Júlio e o Fabrício, a gente fez uma reunião para discutir a especificação da integração com os bancos. Aí a gente anotou algumas dúvidas dessa reunião e tirou depois numa apresentação, acho que no dia 15, com a Logos. Aí a gente ficou confortável de homologar direto. Então, eu até falei para você colocar esse relatório lá, né? Então, foi dessa forma. O Alessandro agora faz esses comentários do que foi alinhado aqui na reunião. Vocês colocam lá o comentário que pela área de negócio está ok. E a Kátia, com isso, possibilita a homologação dela pela área técnica. Pode ser assim? Sim, eu fecho com o Júlio, ver se tem alguma questão, que o Júlio acha que está tudo ok. Se tiver tudo ok para o Júlio e para a área de gestão, a gente fecha. O Júlio quer falar aí. Uma coisa, não sei se eu comi mosca em alguma coisa, mas não ficou claro para mim o seguinte, não sei se acho que vocês compreenderam que são duas etapas. Uma etapa é o contribuinte fazer o cadastro dos dados bancários dele, contribuinte / fornecedor, né? Fazer o cadastro dos dados bancários dele. A outra etapa é a aceitação do usuário, vou botar, por exemplo, na figura do Djavan, a aceitação que esses dados cadastrados pelo fornecedor / contribuinte sejam inseridos no sistema financeiro. Essa segunda etapa é no sistema legado, né? A primeira etapa numa aplicação que o Leandro desenvolveu em C#, né? E a segunda etapa de trazer os dados para dentro da base do financeiro é no sistema legado. Essa parte que traz os dados vai continuar sendo no financeiro ou o CIAFIC vai desenvolver essa parte que vai trazer os dados, que, no caso, vai ter que persistir na base do CIAFIC? Júlio, pelo que a gente está acompanhando, isso aí não foi definido ainda, entendeu? Ficou com uma definição para frente. Porque a gente tem um impedimento tecnológico, porque o sistema legado eu não consigo gerar consumir uma capacidade sua, entendeu? Entendi. Eu teria que comunicar com você via DB-Link. Se a minha aplicação tiver que passar para você isso, gravar na sua base, eu vou ter que, na verdade, startar um DB-Link para vir uma Store Procedure e atualizar a sua base. Entendeu? Se vocês forem desenvolver uma aplicação para substituir essa funcionalidade do sistema legado, aí tudo bem, aí o Leandro pode consumir uma capacidade da API de vocês, entendeu? Mas isso é numa segunda fase que você está falando, né? Não, eu estou dizendo nessa primeira fase agora. Por exemplo, hoje está montado, em produção hoje. O que o contribuinte / fornecedor entra lá no Carioca Digital, na web, e cadastra os dados bancários. Aí fica lá, para aprovação. Aí o Djavan fala, vou aprovar isso aqui, esse dado bancário. Vai, entra numa funcionalidade dentro do sistema financeiro, que é o sistema legado, e aprova essas informações, e essas informações vão atualizar a base de dados do financeiro. Perfeito. É assim que vai funcionar a partir de hoje. Com a entrada do CIAFIC, naturalmente, eu tenho que atualizar não mais a base do financeiro, mas a base do CIAFIC, certo? Concorda comigo, Alessandro? Ok. Beleza. Para eu atualizar a base do CIAFIC com o sistema legado, eu não vou conseguir via serviço, por um problema tecnológico. No máximo que eu consigo é startar uma Store Procedure sua através de um DB-Link para fazer essa atualização. Entendeu?
Você está usando o Oracle para poder fazer isso, mas Sim, Oracle, você consegue chamar um serviço REST via Oracle também. A gente pode passar até beleza. para ti. Júlio, Manda para mim. Júlio, depois você conversa com o Roberto e com o Ricardo Alex. O pessoal do FAR está fazendo assim. O FAR está sendo assim, Júlio. Foi isso, legal. Foi isso que eu falei para você conversar com o Roberto. Essa possibilidade é ótimo, maravilhoso. E é é mais simples que usar Procedures. Tá. Porque é só preencher o JSON e mandar via uma comunicação URL. Tá legal. TCP. Beleza. Então tá resolvido. Vai ser bom. Ô, Júlio. Sim. Já que vai ser FINANC direto, CFIC, não vai ser a tabela transitória, então quando a gente fizer a alimentação no financeiro... Não, peraí, só uma coisa. A tabela transitória vai continuar existindo. Não, eu sei, mas ele não... Você o seguinte, vai jogar a tabela direto para lá, né? Vai passar pela transitória. Vai passar pela tabela transitória, sim. Não, eu sei, mas a tabela transitória não vai ser ligada direto no CFIC. A gente vai jogar para o financeiro os dados e do financeiro que vai jogar para lá, não é isso? Não, a gente vai... Você está pensando que está jogando para o financeiro, mas, na verdade, o sistema está jogando lá no CFIC, entendeu? Vai ser transparente para você. Não vai atualizar o financeiro, vai atualizar o CFIC. Mas por onde que eu vou acessar, né? Pelo financeiro? Sim, pelo financeiro. Mas ele não vai estar atualizando a base do financeiro, ele vai estar chamando um serviço que o Adson desenvolveu, e aí vai estar gravando lá no CFIC, não vai estar gravando aqui na nossa base. A menos assim, se você quiser que grave nas duas bases, a gente grava nas duas bases também. A gente grava aqui e grava lá. Beleza. A princípio, se passar pelo financeiro, atualiza a base do financeiro também. Porque as restituições das garantias pode ter alguma demanda pela internet. Aí a gente já tem o dado bancário para o cara aqui, né? Porque, assim... A gente vai ter que mandar para ele o dado bancário. Teoricamente, Djavan, se tudo der certo, você só vai gerar OP para garantias. É isso. É isso. Eu estou entendendo. Uhum. Você só vai gerar OP para garantia, conversão e restituição, só isso. É isso, mas a questão da restituição, lá vai ser uma entrada única de dados bancários, pode ser que a gente receba por lá, entendeu? Entendi, mas, então, peraí. Mas o pagamento dela vai ser lá no CFIC, acho que você não vai precisar de dados bancários. A gente acabou de falar na reunião, dizendo que vai sair a mensagem com os dados bancários. Então, o Júlio já vai lembrar muito bem. Tem que gravar nas duas. Fabrício, tá saindo super embolado aí, eu não sei. Desculpa, eu só falei que não entendi nada. Realmente tem que gravar nas duas. Gravar nas duas? Por conta dos dados bancários das garantias. Uhum. Você fala por causa das garantias, né, Djavan? Isso, a gente acabou de falar que vai dado bancário. Porque vai ter que passar dado bancário lá, Júlio. Lembra que a gente falou lá agora, na reunião? Uhum. Então, é por isso que ele tá falando, para gravar lá. Ô, Djavan, eu ia te pedir, você tem como registrar, porque esse processo de vocês conhecem melhor. Pô, se você pudesse registrar isso lá na Inst para mim, já me dava um adianto. Daí eu só coloco as decisões. Registrar o quê? Esse que você falou, como que vai ser o processo agora e o que vocês precisam para o futuro. Eu acho que não precisa misturar, não. Não? Vamos ser, porque a issue ela é bem específica. Porque a issue é específica, né? Inclusive tem até versões alfa e versão beta. A versão beta tem até mapeada aí de tá para outro momento. Outro momento. E dentro da versão tem as issues, e aí que ainda aí é o detalhe da integração. Tá bom. Mas, Carlinha, essas definições do que fica para a versão alfa e para a versão beta, isso não fica gravado, tudo bem, não fica na issue, mas fica gravado em algum outro documento, como se fosse realmente um compromisso firmado aí com a empresa? Tem um mapeamento, sim. A gente já tem até, pode colocar lá no documento de revisão, ele vai sendo atualizado, já tem o que está para a versão beta. Excelente. Só tem que gravar realmente em algum lugar, para não cair no esquecimento. Não fica perdido, não.
Fabrício, esse documento ele vai sendo incrementado ao longo do projeto. Então, conforme as coisas vão evoluindo, a Logos atualiza esse documento, o que fica para beta, o que fica para alfa, tá? Não, perfeito, excelente. Fabrício, Tá é um bom? documento de visão. Na verdade, ele é o começo de tudo. Por quê? Porque é uma visão daquilo que você precisa ou daquilo que você vai fazer. Partindo do documento de visão, ele estabelece os cenários e daí vem abrindo as issues, entendeu? Então, nesse caso, lá na visão, e ele é mutável, a visão vai mudando o tempo todo, que vai surgindo necessidade, ele vai sendo atualizado. Então, essas Perfeito. necessidades aqui já foram atualizadas lá, entendeu? Para a segunda versão. Beleza. A issue ela é específica da primeira versão. Para a segunda versão, você aberta outras issues. Tá? Mais alguma coisa, gente? Não, só queria assim, então, esse registro vai ser feito tanto por você quanto pela área de negócio que está ok hoje, e que, só para saber se vai dar para homologar essa, porque hoje é o marco, né? 31 de agosto, que é o que a gente, então, acho que tudo que está ok, que já está alinhado, que está realmente aprovado, podendo ficar homologado hoje, é bom, né? Para a gente cumprir e melhorar o indicador também. Então, queria pedir esse esforço aí para fazer isso hoje ainda. Eu registro agora mesmo. Terminando a reunião, já vou lá e já vou registrar. Tá bom. Beleza. E aí o Djavan e o Fabrício, né? Se tiverem. Vão comentar lá que está pela área de negócio, está ok, está alinhado. E aí você homologa, por favor. Ah, ótimo. Tá bom? Aí a gente fecha hoje, 31. Isso. Tá bom. Tá bom? Obrigada, então. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Tá, obrigado, gente. Boa tarde. Tchau, gente. Obrigado aí. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, gente. Obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde. Carla, Oi, tô aqui. tá tendo outra reunião agora? Tá, aquela de configuração.